Ô Edu, foi uma noite pra desanimar o torcedor atleticano? Eu não diria pra desanimar, mas pra preocupar. Pra preocupar porque o Atlético vinha numa boa ascensão, né, no Campeonato Brasileiro, mas vem de 2 jogos muito ruins, né? O do meio de semana na Sul-Americana, eu entendo muito por conta de postura e de falta de comprometimento para com a competição. E o de hoje contra o Santos no Campeonato Brasileiro por dificuldade mesmo. O Atlético teve muita dificuldade o jogo inteiro. Um primeiro tempo não conseguia sair jogando, oferecia ao Santos algumas oportunidades. É verdade que o Peixe não construiu também grandes chances na primeira etapa, mas no segundo tempo o Atlético continuou oferecendo as chances, né? E no lance do gol, um erro do Hulk, assim, despretensioso, o cara, não dá pra errar um passe daquele. Faltou zelo, né? Faltou cuidado na hora de dar o passe, perde essa bola, ele arma o contra-ataque santista, e aí o Gabigol com um passe coloca o Moisés, tinha acabado de entrar, descansado, na corrida com o Natanael, o atacante acaba ganhando e fazendo 1-0. Mas antes disso, o Santos já tinha perdido o gol feito, né? O Bom Tempo perdeu o gol mais feito do jogo. Dentro da pequena área do Everson praticamente, o Santos já poderia estar vencendo por 1-0, ou seja, 1-0 acabou sendo pouco. Aí o Barba tentou fazer algumas alterações, fez as 5, né? Colocou Dudu, Cauã, o Cassier, o Alexander e o Bernard, mas não surtiu efeito. O Atlético ficou mais com a bola nesse momento, porque o Santos ele se armou para o contra-ataque. O Neymar até reclamou em determinado momento, né? Estamos muito recuado. Mas eu acho que foi muito mais por estratégia santista do que o Atlético tentando fazer uma abafa. E não deu certo, os caras que entraram não surtiram efeito. Bernard, cara, teve um lance no lado esquerdo. Ele dá um drible excelente, muito bonito o drible na jogada, o Atlético tinha acabado de bater escanteio. E aí, cara, os zagueiros na área, o Cauã na área, o Cassierra na área, ele vai à linha de fundo, todo mundo esperando o cruzamento, ele jogou pra fora da área pro Dudu, cara. Não dá, né? Assim, é um erro de tomada de decisão de um jogador experiente que é absolutamente incompreensível, inacreditável. Esse tipo de coisa é de desanimar o torcedor mesmo. Mas fato é que a atuação do Atlético foi ruim. Em momento algum dos 90 e tantos minutos, Cirilo, me passou a impressão que o Atlético fosse empatar o jogo, vencer o jogo no primeiro tempo ali. Sempre foi o Santos, que também não fez um grande jogo, que esteve mais perto da vitória, quem passou a impressão em determinado momento do jogo que iria abrir o marcador. Então é aquele tipo de derrota que é batom na cueca. Não se discute, não tem argumento para tentar trazer algo que faça, pelo menos trazer um contraditório. Não, o Atlético não poderia. Em momento algum o Atlético fez por onde se quer empatar o jogo. Com os que começaram, com os que terminaram. É o tipo do jogo que foi todo mundo mal, com raríssimas exceções. Ali o Everson não teve culpa no gol. Também foi pouco exigido, tá? Verdade. Bem pouco exigido, por isso que eu falei que o Santos não fez um grande jogo. Acho que o Juan do Atlético fez um bom jogo. O Lodge, que a turma votou como melhor em campo, também não foi mal. Mas de resto, João Vitor, Cirilo, foi um jogo para tirar lições do Atlético. Se a estratégia de contra-ataque, de linha mais baixa, com poucos toques chegar à área do adversário, ela não deu certo, o Atlético precisa começar a trabalhar para algumas alternativas, que no jogo de hoje não conseguiu encontrar. Você viu os testes? Eu não me recordo desses jogos sob comando do Barba, do Atlético tomando um gol como tomou hoje, né? Correndo para trás. Verdade. Tomando contra-ataque do adversário. Assim, eu tô tentando puxar pela memória aqui. Não tô falando de Sul-Americana, não, tá? Até porque é um jogo só, um recorte pequeno. Mas dos jogos do Campeonato Brasileiro, primeiro que o Atlético tomou pouquíssimos gols, né? Sim. Mas eu não me recordo desse tipo de gol com a zaga bem adiantada, correndo para trás. Tem muito do erro lá na frente, né? Às vezes o time tá saindo pro ataque, aí o Hulk me dá um passe daquele, com um toque o Gabigol, e vem um jogador inteligente, né, de qualidade, o Gabigol com um toque coloca o Moisés na cara do gol pro Natanael correr para trás, o Lianco correr para trás. Eu, sinceramente, eu não me recordo do Atlético do Barba tomar esse tipo de gol. E muita dificuldade na saída de bola, né, Cirilo? Muita. Hoje, desde o primeiro tempo. Cara, muitos erros, o Franco, o Pérez, o Coelho, o Reinier, perdendo bolas em momento que o Atlético estava saindo. Aí quando você tá pronto para sair, seu time tá correndo para frente, o adversário recupera, é um Deus nos acuda. E o Atlético não teve mais dificuldade
pela incompetência do Santos, né? Ainda bem que era o Santos, porque se fosse um time... né, Edu? Tá longe de ser... Eu pensei nisso, ainda bem que era um time ruim, né? Isso. Tá longe de ser um time, Caixa e Edu, que pressiona demais a defesa adversária. Tanto que o Everson praticamente não trabalhou no jogo também, e depois, no segundo tempo, o Atlético continuou oferecendo os ataques, né? E o erro lá na frente que proporcionou o gol do Santos, cara, é difícil a gente falar, mas... Não pode acontecer esse tipo de erro, é culpa de quem tá dentro do campo, é uma displicência, é o que você falou, é uma falta de cuidado com o ataque que acaba proporcionando o contra-ataque do adversário. Fala, Caixa. Agora a ducha de água fria, ela vem antes do jogo acabar, né, bicho? A hora que você tá precisando, tá perdendo, precisando mexer no jogo, mexer no time, primeiro cara que entra é o Bernard, né, velho? Conversa com o torcedor, essa aí é uma ducha de água fria danado. O Bernard já tá vendo, não tá resolvendo nada. Mas é o que eu falei também, aí contrata jogador caro, tal de Alexander aí nunca fica pronto, tá machucado eternamente. Eu não vejo muita justificativa pro Bernard jogar com frequência, não. Mas me chamou a atenção uma parada. Se não é o Bernard... É o Igor Gomes ou o Scarpa, né, cara? Tá feio. Aí não tem muito pra onde escarpar, né, cara? Hoje esses não entraram, né, Edu? Sim, cara. Foi um recado, né? O técnico falou que quem não jogou lá podia não jogar sábado. Então o Scarpa e Igor Gomes não entraram hoje. Agora, o Cissé jogou bem lá hoje, não mexeu com o Cissé não, né? Precisava, como o Caixa disse, né? No momento que o Atlético precisava atacar, se ele pôr um volante, eu acho que ele até colocou quem poderia atacar mesmo. Eu teria voltado com o CC é ótimo, né? Aí passa um desodorantezinho, fica tranquilo. Resolve. Mas eu teria voltado com o CC do intervalo para melhorar a saída de bola, tá? Sim. Mas... E o Dudu também, ô Panzi, o Coelho hoje começou, mas poderia ter sido o Dudu, tá, mas lá na Venezuela também não jogou nada, então é complicado. Quando o elenco não dá resposta, né, e hoje não deu, em outros momentos deu, tá? A gente tá falando dessa era Barba aí, nos jogos principalmente em Belo Horizonte, quando a turma entrou a coisa até aconteceu. Eu poderia dizer que é normal a oscilação de um time que tem ali 9, 10 jogos com o treinador, né? Sem contar o Mineiro, tem 8 jogos. É normal oscilar, em alguns jogos não acontecer como não aconteceu hoje, mas é muita displicência dentro do campo. Muita displicência. Eu falei que eu vou ser o ferrinho de dentista dos atletas. Os erros na saída de bola, o erro do Hulk lá na frente que ocasionou no gol do Santos. É muita displicência dentro de campo. Agora, hoje... foi muito além de postura. Hoje eu acho que não foi problema de postura. O time correu. Bola, né? Faltou bola e faltou concentração, cara. É isso. Você sabe nessa história dos recados que vocês estão falando aí, o Rezende pode opinar também, trazer mais informação também. Nessa história da qualidade das contratações não serem balizadas pelo dinheiro investido, né? É simplesmente porque você gastou caro, que é uma boa contratação. Hoje o primeiro centroavante a entrar foi o menino da base, né? O Cassierra foi entrar com 40 e tanto no segundo tempo, né? O que eu falei, o Cirilo, sobre o Alexander durante o jogo, quando o Caixa questionou, o Cassierra também, o investimento é para jogar, né? Para chegar e jogar, para ser titular. Quase 10 milhões de euros no jogador, né? O Alexander foi um investimento alto também. Então, quando eu falei do Alexander, o mesmo vale para o Cassierra. O Cassierra a gente pode ainda ponderar um pouquinho, tá chegando no futebol brasileiro, período de adaptação, mas já foi recado também, né? O Cassierra não jogou nada lá, foi substituído no intervalo na Venezuela e hoje entrou depois do Carlos Soares, né, Cirilo? Cara, porque nós estamos falando do menino que até outro dia nem no profissional ele era, né? Teve minutos, poucos minutos, né? Com o time profissional e o treinador já botou ele primeiro que o centroavantão caro. Eu acho ótimo o Atlético Barba usar jogador de 17, 18 anos. O Atlético precisa revelar, tá formando esses atletas, agora precisa revelar, precisa mostrar pro futebol brasileiro, mundial. É isso aí que vai fazer com que o Atlético tenha uma vida financeira mais saudável, esse tipo de coisa. Colocar jogadores, atletas jovens em jogos importantes, até para ganhar cancha, experiência. Quanto ao Cassierra, eu ainda vou ter um pouquinho mais de cuidado, porque se ele começou 2 jogos nessa temporada, desde que chegou, acho que é muito. Então ele tem entrado mais pro final, quando começa o jogo sai no intervalo, como aconteceu na Copa Sul-Americana, tá? Acho que nem foi tanto o culpado, o responsável, porque quando o Cauã entrou no segundo tempo, ele ganhou um companheiro de ataque, né? O
CSE ficou muito isolado e quem estava armando o jogo do Atlético na Sul-Americana era o Lianco, o zagueiro, negócio assim, maluco. Mas tem poucos minutos, pouca sequência, mas a verdade é isso que vocês falaram. Ainda não mostrou 10% daquilo que a gente imagina dele. Ainda tem o Minda que está lesionado, que é outro também que ainda não teve uma sequência. E quando parecia que teria essa sequência, volta lesionado da data FIFA. Então, quando você precisa usar o elenco não te dá resposta. E a turma que entrou hoje não entrou bem. Além desse lançamento, esses lançamentos aí do Lianco, tentando ser o armador do time, com 10 minutos do segundo tempo, o Juan Tressoldi era ponta direita aqui, igual o Sérgio Araújo, no Mineirão, né? Quando jogava no Galo. Tava de ponta direita aqui o Tressoldi. E o Atlético no nervosismo, vocês lembram do nervosismo do Atlético no primeiro tempo? Poxa, a bola queimando o pé do Pérez, queimando o pé do Franco. Teve um escanteio aqui que o Hulk foi fazer uma tabela com o Coelho, pô, eles conseguiram colocar a bola pra fora. Pô, um nervosismo excessivo hoje. Tem que parar com esse trem. Aí Vila Belmiro, Neymar. Neymar jogou o futebol dele que ele tem jogar normal, de um cara diferenciado, mas no segundo tempo já correu menos e tal. E aí o Atlético vem com esse negócio pra cá. Da outra vez foi a mesma coisa. Porque o Neymar. Gente, não tem nenhum bicho papão, não. Vocês são do mesmo nível. Vocês são do mesmo nível no sentido de estar num time grande, estar na Série A, estar disputando um jogo desse. Não tem que sentir tanto o jogo igual sentiu, não. Então até melhor, né, fisicamente, do que o Neymar, que a gente sabe que não tá lá essas coisas, tanto é que tá fora da Copa por enquanto. A chateação do caixa, do torcedor, Cirilo, é porque perder na Vila Belmiro na história do Atlético não é nada anormal, né? O Cláudio trouxe os números. Mas é porque o Santos, esse Santos aí... Fraco. O time não é bom, né? O time é fraco. E o Atlético conseguiu ser pior no jogo. Eu repito, o Santos venceu e mereceu vencer. Poderia ter vencido até por um 2-0 sem nenhum tipo de exagero. É isso que deixa o torcedor chateado. O Atlético, que vinha se recuperando no Campeonato Brasileiro, fez um jogo bom com o Atlético Paranaense, que vive um momento melhor que o Santos. Foi melhor que o São Paulo, que é melhor que o Santos. Jogou bem contra a Chape lá, que ganhou do Santos, né? Foi 4-2 pra Chape lá contra o Santos. Primeira rodada do Brasileiro. Venceu o Inter, que faz uma temporada, pelo menos o início de Brasileiro, melhor que o do Santos. Aí o Atlético vai na Vila, vivendo um momento melhor que o Santos muito pressionado. E nos 90 e tantos minutos o Atlético não deu um indício de que iria... Cara, qual defesa o Brasão fez? Quais 5, 6 minutos o Atlético exerceu de pressão que você falou, pô, opa, agora vai. Olha, o time tá indo pra cima, não teve. Então, pra mim, faltou concentração, erro de tomada de decisão dos atletas e a cobrança tem que ser na turma em campo. E o Cassieira são 10 milhões de euros, né? Que, se eu não estiver enganado, né? São 60 milhões de reais. Agora, esse Santos aqui, pra mim, só não é pior do que a Chape, viu? Só é um pouquinho melhor do que a Chape porque tem o Neymar, porque é feio esse time do Santos. Fraco mesmo. Pegando aqui até nas estatísticas, você perguntou qual defesa do Brasão. Se for pegar no número do jogo mesmo, tem 3 defesas no jogo. Mas eu não lembro. Mas nada assim... Ele evitou gol. Eu não lembro, uma grande defesa. Não. Nem do Everson também não teve. Dentro da área o Atlético chutou uma vez. O jogo não foi bom, né, cara? Vamos ser sinceros, foi um jogo ruim. O primeiro tempo foi chatíssimo. Um tanto de reclamação absolutamente injustificável. O Santos reclamando demais, o Atlético errando muito dentro de campo. Aí no segundo tempo o Santos tentou jogar um pouco mais, o Galo também, mas fato é que foi feio. Foi um joguinho feio em que quem foi menos feio, o Santos, acabou vencendo. E é isso aí, pessoal. Vamos encerrando aqui com estas informações de hoje, com a equipe Itatiaia Esporte, trazendo aí análises importantes, comentários importantes também. Gostaria de que você debatesse, né? Comentasse aqui embaixo a sua opinião, para a gente estar... Tô sempre aqui nos comentários aqui, para estar trocando aquela ideia, fechou? É muito importante para que você interaja conosco aqui, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like no vídeo, tá? Será um grande prazer ter você aqui conosco no canal Trinca Galo. Todos os dias tem cortes importantes, cortes dos últimas notícias publicadas aí no mercado, nas plataformas como o YouTube, para te manter sempre muito atualizado. Vamos ficando por aqui, um forte abraço. Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, compartilhar com a rapaziada. Isso ajuda demais o nosso trabalho aqui na plataforma, fechou? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.